Olá, Olá, tudo doutora. bem? Tudo jóia? E aí, doutor, tudo bem? Tudo bem. É uma excelente oportunidade ali, é um prazer, né? A doutora que vai ser a nossa anfitriã desse lançamento aí. E então, me chamo Dr. Leandro Brusti e vou passar a palavra para a doutora controlar a nossa live. Bom, vamos lá, Leandro. Vou te chamar de Leandro, viu, gente? Eu sou Andréia Loures Vale, eu sou cardiologista, tenho uma pós-graduação em gestão de negócios e um mestrado em biologia molecular. E sou uma entusiasta, eu diria que eu sou uma aprendiz eterna de inovação. Para mim, o que mais me dá brilho nos olhos é estar sempre aprendendo alguma coisa, estar sempre podendo ajudar alguém com algum tipo de aprendizado novo. E o Leandro hoje vai falar de um negócio assim que é incrível, que eu diria que até que enfim a gente consegue ter disponível no Brasil, né, Leandro? Que é um tal aí de um painel farmacogenômico. Eu queria que a gente começasse, Leandro, primeiro você se apresentando, dando suas credenciais e nos dizendo o que é essa história de painel farmacogenômico aí. Então, doutora, como eu disse, então, sou oncologista, já formado há 20 anos ali. Também tenho um lado um pouquinho da gestão e também me dediquei muito nos últimos anos, né, na parte fazendo mestrado e um doutorado na biotecnologia. E nos últimos anos, focando agora nessa coisa chamada farmacogenômica, que é uma área muito interessante. Como você disse, a gente ouve muito falar no primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, amplamente utilizada. E a gente objetiva melhorar a resposta aos tratamentos prescritos pelos médicos com essa tecnologia. Legal. Você falou aí melhorar a resposta ao tratamento. Mas assim, eu entendo que é um perfil genético que é feito, certo? Antes de mais nada, esclarece pra gente, é pela saliva, é sangue, como que é coletado esse exame? Então, esse teste, ele pode ser feito por saliva ou por sangue. Mais comodamente, ele é feito por saliva, né? Mas a Uhum. diferença em termos de confiabilidade, a oportunidade de se fazer, fica a escolha do paciente. Nesse material, a gente vai extrair o DNA, que a pessoa nasceu com aquele DNA e nunca Uhum. mudou. Esse DNA nós vamos analisar e ele vai nos dar uma ideia da velocidade com que ela consegue degradar os medicamentos, com que ela consegue metabolizar os medicamentos. E com isso, a gente vai ter uma noção e predizer a resposta aos tratamentos que os médicos vão prescrevendo. Tá, legal. Eu tô vendo que tá entrando muita gente agora. Olha, pessoal, a gente está comentando aqui com o doutor Leandro, oncologista, especializado nisso, a respeito de um novo exame que a gente vai ter disponível no Brasil. Novo no Brasil, porque ele não é novo no mundo, né? O Leandro está colocando para a gente que ele pode ser feito tanto pela saliva quanto pelo sangue, é um mapeamento genético, que vai te dizer qual que é a característica do seu organismo, do seu metabolismo, em resposta a determinadas medicações. Se eu falar bobagem aqui, você me corrige, viu, Leandro? Ah, tudo Então, jóia. a gente está começando a discorrer um pouquinho sobre as possibilidades que esse exame nos dá, né? Então, você comentou que ele vai avaliar o DNA e avaliar esse tipo de metabolismo, vamos dizer assim. Que tipo de respostas esse perfil que vai estar disponível pode nos dar, tanto para o médico quanto para o paciente, Leandro? Olha só, então, o que a gente vai fazer? Nesse exame, depois de nós processarmos, analisarmos, e detalhe, tudo feito aqui no Brasil agora, né? Nós vamos ter uma noção de como a pessoa tem o seu DNA trocado. Algumas pequenas trocas de letrinhas na base genética, e isso não significa que elas sejam doentes, significa que o Uhum. perfil, a característica de cada pessoa é diferente. Uma pessoa toma um medicamento para dor de cabeça e essa dor de cabeça alivia com 500 miligramas de paracetamol, outra precisa de dipirona. Então, cada organismo responde de um jeito. E através desse exame, nós vamos ajudar, então, os médicos a dizer, olha, no organismo do fulano de tal, o metabolismo daquele medicamento para a depressão, para a ansiedade, ele é mais acelerado ou mais lento. A gente espera ter mais ou menos efeitos colaterais. Com isso, a gente vai ajudar nas respostas. Legal, você tocou num assunto aí que eu tenho certeza que todo mundo que já está assistindo a gente aqui vai se interessar. Medicamentos antidepressivos. Depois a gente vai falar mais de uma outra maneira que esse exame serve para inúmeras outras avaliações. Mas
principalmente essa quantidade que nós temos de prescrição. O Brasil é um dos países que mais prescreve medicamento antidepressivo no mundo, e a gente estando no meio dessa pandemia, eu tenho certeza que muita gente aqui já deve estar, mesmo sem algum grau maior de depressão ou de ansiedade, fazendo uso dessas medicações. E a gente sabe que não é uma medicação barata, né, Leandro? É uma medicação que, vamos dizer assim, se a gente pegar aí o mais em conta, o que já tem genérico, nós vamos gastar uns R$ 200 em média, talvez, para se fazer esse exame. Né? Então, o que você comentou, esse perfil farmacogenômico vai dizer para o médico a dose que ele vai dar, ou vai verificar a rapidez de ação desse medicamento, ou até mesmo se ele é indicado. É isso? É isso aí. Então, na maioria das vezes, a gente vai conseguir ajudar os pacientes, né? Nós vamos conseguir apontar se aquele medicamento funciona melhor no seu organismo, no organismo do paciente, né? Se a gente pode esperar uma resposta adequada, de acordo com a expectativa do paciente, do médico, né? Então, a gente consegue adequar e aumentar o grau de certeza. E, obviamente, se uma pessoa toma um remédio para ansiedade, para depressão, fica lá, o resultado não é o mesmo, né? Muito para-efeito, muito efeito colateral. A primeira coisa que acontece, a gente liga para o médico e diz, olha, doutor, não está funcionando, não está legal, eu estou com muito efeito colateral ou não melhorei nada, né? Muitas vezes, isso aí se deve simplesmente porque a pessoa degrada o medicamento de forma mais acelerada. Uhum. E o que acontece? O médico, na próxima vez, ele vai simplesmente mudar de tratamento. E quando a gente muda de uma classe mais antiga para uma nova, o que acontece? O preço é maior. Então, essa relação de um medicamento mais novo pode, às vezes, gerar, e muitas vezes vai gerar mais custos. E através do exame, adaptando a dose ou a prescrição, a gente consegue melhorar a assertividade. E você falou uma coisa interessante, né? É automático o médico querer trocar a medicação. E às vezes basta ou esperar mais um pouquinho ou aumentar a dose, né? A doutora Fabiana, olha, que está entrando aqui, é uma médica incrível. Ela está falando, olha só, que interessante, que geralmente pode extrapolar para a farmacogenética dos familiares. E a Mariana está perguntando, vou aproveitar e juntar duas, se o estilo de vida também interfere na ansiedade e depressão. Olha que pergunta interessante, que era a minha próxima que eu ia fazer para você. Que parece que esse exame nos dá uma característica diferente de qualquer exame, né, Leandro? O que é essa característica? Com certeza, esse é o nosso grande diferencial. Além do metabolismo inerente de cada pessoa conforme o seu DNA, a gente sabe, quando toma muito café preto, por exemplo, quando toma álcool, fica mais agitado ou menos agitado. Então, os hábitos de vida, sim, interferem. E eles podem interferir para mais ou para menos, assim como eles podem interferir nas interações entre os medicamentos. E o nosso exame tem esse grande diferencial. A vida da gente, ela vai mudando. Esse mês eu estou mais ansioso, ou eu não fumava, comecei a fumar, ou parei de fumar, ou engravidei, estou aumentando. Todas essas características podem ser adaptadas no laudo, no exame, de forma que a gente vá sempre conseguindo gerar novas recomendações adaptadas às mudanças de hábitos da pessoa. Legal. Pessoal, olha, você que está assistindo e se acha que essa live é interessante para alguém, clica no coraçãozinho aí, chama mais gente, porque o assunto é muito bacana, né? E a gente vai falar de muita coisa aqui que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para vocês. Então, olha só, a gente está falando de um exame comum, feito ou através da coleta de um sangue ou da saliva, onde você faz uma genotipagem, a gente avalia o seu DNA, e através desse tipo de perfil farmacogenômico, a gente tem possibilidade de entender se o medicamento é adequado para você ou não, as interações medicamentosas, se você vai ter mais efeito colateral ou não, isso tudo que o Leandro falou até agora. E também ele, vamos dizer assim, ele pertence a uma plataforma, né, Leandro, onde a gente coloca ali as características, vamos dizer assim, físicas, os hábitos das pessoas e automaticamente o médico pode estar sempre com, como é que se diz, avaliando isso e revendo a situação. Não é isso que você falou agora? Exatamente. Então, explica um pouquinho melhor isso aí, por favor. E a nossa vida vai mudando. A gente vai mudando de hábitos. A gente vai tomando mais medicamentos. Vai hoje no neurologista, semana que vem vai no cardiologista e ele dá mais um medicamento. Nossa, isso ali tudo pode interferir um com o outro. Então, o que a gente faz? Através dessa plataforma,
numa parceria inédita e única com uma empresa dos Estados Unidos, nós conseguimos adaptar a todo momento, né, através de um link, uma chave de acesso, onde novos relatórios com a nova realidade são gerados. Então, a gente consegue ir modificando. Se umas recomendações surgem hoje e novas informações científicas surgem mês que vem, como é que a gente faz, né? Tem que fazer uma atualização, tem que ligar para o laboratório? Não. Tem que colher de novo, né? Tem que colher de novo? Exatamente, não precisa. O teste, ele é capaz, a plataforma com essa empresa nos Estados Unidos, ela é capaz de se atualizar de forma automática toda vez que o médico ou o paciente entrarem nessa ferramenta que é fenomenal. Legal, olha, tem um monte de perguntas. Gente, eu vou perguntando à medida que for dando conta aqui, mas algumas coisas são interessantes em relação ao que o Leandro falou, né? A questão de, eu estou vendo aqui, olha, por exemplo, eu sou cardiologista, então vamos lá. Um cardio, um pneumo, alguém que tenha o hábito e que acompanha pacientes crônicos e usa medicamentos de longo tempo e ou vai entrar com antidepressivo, ou esse paciente está apresentando muito efeito colateral. Funciona nesse tipo de situação? Funciona e funciona muito bem. Né? Funciona bem na cardiologia, na psiquiatria, funciona bem na pneumologia. Né? Veja, 60%, 70%, às vezes até dependendo da classe da área terapêutica, até 80% dos medicamentos que a gente ingere rotineiramente passam pela metabolização essencial de um sistema chamado citocromo P450. Então, sim, a gente consegue, e esse é outro grande diferencial. Nós analisamos o exame e entregamos um resultado para o paciente avaliando todo, porque ele não é único, ele não é só psiquiátrico, ele também tem problema de coração, tem problema de diabetes, tem problema de, enfim, de ou pneumonia. Pode vir a ter, né? E já vai ter o exame feito. Aliás, nós ainda vamos evoluir para fazer esse exame cada vez mais precocemente, não quando a gente estiver só doente. Bom, beleza. Olha, estão perguntando assim, aqui é o seguinte, se pacientes de qualquer idade pode fazer o exame, se já é seguro fazer em bebês e se grávidas podem fazer. Claro, podem fazer, não tem problema nenhum. Qualquer pessoa pode fazer, grávidas, porque é uma coleta simples de sangue, de saliva, não repercute nada. A análise que a gente faz, ela não detecta doenças, ela detecta basicamente a informação, a capacidade de metabolizar as drogas dos pacientes. Vou dar um exemplo. Existe um país do mundo, como Taiwan, onde eles têm uma alteração genética muito característica, não é muito comum, mas ela é tão importante e causa tanto efeito colateral que Taiwan decidiu fazer em todas as crianças a análise farmacogenômica. Qual foi o resultado que eles tiveram? Menos complicações, menos reações aos medicamentos, né? E era muito mais barato, tanto para a família, para a sociedade, como para o país, gastar um dinheiro no teste que vai ser aproveitado por toda a vida do que gastar com as complicações. Então, eu vou aproveitar esse gancho, desculpa te interromper, que você fez. Tem um monte de perguntas aqui. Gente, eu fico correndo o dedo aqui que eu estou tentando acompanhar vocês. Um monte de pergunta questionando sobre o custo do exame, se ele vai estar disponível apenas em São Paulo. Ó, só para vocês terem uma ideia, eu estou falando de São Paulo, o Leandro está em Rio Grande do Sul. Né? Então, assim, né, de qualquer forma, aqui no Rio Grande do Sul já tem condição de fazer, né, Leandro? Então, preço, se está disponível. Existe uma pergunta aqui muito interessante que ela vai ampliar essa nossa discussão, é se a gente tem algum tipo de discussão ética, olha só, é o Daniel que está fazendo essa pergunta, sobre a utilização desse tipo de exame, por exemplo, em relação a pessoas de maior poder aquisitivo ou de menor poder aquisitivo, né? Que eu acho que isso aí é uma discussão longa, talvez a gente não vá conseguir responder isso aqui, mas eu acho que o Leandro tem bastante informação para trazer para a gente. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o exame vai ser disponibilizado no Brasil inteiro. A única coisa que a gente pede é que o exame seja solicitado por um médico. Qualquer médico, não precisa ser o psiquiatra ou especialista em genética. Qualquer médico que pedir painel farmacogenômico completo, o paciente já tem direito. Né? Algumas informações também podem ser adquiridas até no próprio site da GeneOne. Na questão do custo,
A gente resolveu, Andréia, revolucionar em vários aspectos. Nós revolucionamos nesse exame maravilhoso, com uma ferramenta adaptável. Nós revolucionamos num teste que vai também se ajustando aos hábitos de vida. Nós revolucionamos num teste que acompanha a jornada do paciente, quer dizer, ele vai durar mês que vem ele vai estar funcionando muito bem de novo, ano que vem de novo, né? É um teste perene. E também nós resolvemos revolucionar no preço. O preço de lançamento ficou por R$ 1.699. Uau! Eu achei que era quase 3.000. Não. Que legal. Muito legal. Esse é o nosso preço de lançamento e como parcelar, tudo pode ser depois discutido com a equipe Bom, isso é super importante. Vamos lá, gente. Nós temos um perfil, um painel farmacogenômico grande. Tem uma outra pergunta aqui que é o seguinte, antes de eu evoluir nessa discussão do preço. Quantos genes são avaliados? Como é que funciona isso? Estão perguntando bastante aqui. Nós avaliamos um conjunto de 14 genes e 60 alterações dentro desses genes. Eu destaco de novo, esses genes e essas alterações, os polimorfismos, representam o metabolismo de quase 80% de todos os medicamentos. Então, na imensa maioria das vezes, a gente vai conseguir ajudar os pacientes. A grande questão é que o médico, o paciente, tem que extrair do exame, porque ele tem uma potencialidade enorme. A ferramenta está lá e ela vai ajudar em várias etapas, em vários processos. É o tipo quanto mais a gente espremer do limão, mais suco sai. Isso é uma coisa interessante, né, Leandro? A gente conversou bastante aí, antes de fazer essa live, e eu queria trazer algumas coisas que o Leandro me explicou, gente. Eu já fiz um exame desse nos Estados Unidos, né? E é um exame que, para vocês terem ideia, eu fiz há 2 anos atrás. Até hoje, todo mês, praticamente, eu recebo um link dizendo, olha, apareceu mais isso e você tem o resultado do seu teste. Olha, descobriram, então estou descobrindo parente meu no mundo inteiro, né? Ainda tem isso. Mas, enfim, o que é essa coisa do exame perene? Você vai pagar em torno de R$ 1.700 e vai ter uma avaliação de metabolismo de droga ad eterno, pelo menos por enquanto, né? Esse ad eterno aí a gente nunca sabe. Mas você vai ter uma avaliação evoluindo com o seu estilo de vida, com a sua idade e com aqueles medicamentos que você precisa utilizar. Por exemplo, você tem cardiologista nos assistindo aqui, eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui um pouquinho, Leandro. Essa história do citocromo P450 é um calo no nosso pé. Por quê? Quase todas as medicações que a gente usa em cardiologia usam essa via metabólica, tá, gente? Isso é uma via metabólica que faz o metabolismo da grande maioria dos medicamentos. Então, a gente tem sempre interação medicamentosa. O que significa interação medicamentosa do ponto de vista prático? Por exemplo, às vezes eu tenho ou efeito colateral, mas às vezes pior, eu tenho ou diminuição do efeito de medicamento ou exacerbação do efeito de outro. Então, o médico vai conseguir acompanhar de uma forma muito mais segura, e você também, o que está acontecendo na tua vida. Então, vamos supor, hoje você usa 3 remédios, igual o Leandro falou. Você passa a usar 5, tá? E o que isso vai acontecer? Qual é a dose? Eu vou ter que diminuir a dose dos 3? Eu vou ter que aumentar? Isso, hoje em dia, a gente faz na base do cheiro, na base de conversar com o paciente e saber o que ele sente, né? E o que o Leandro está trazendo, a Dini está trazendo aqui, é exatamente uma possibilidade do que se chama hoje de medicina personalizada, né? E olha, gente, quem perguntou aqui, né, Leandro, a respeito da questão ética de se ter disponível para pessoas com poder aquisitivo maior ou menor, gente, é uma situação que eu espero que o governo trabalhe para que esse exame fique cada vez mais barato por causa dos impostos, né, Leandro? E que a gente tenha condição de disponibilizar para todo mundo. Mas é a mesma coisa quando surge uma coisa nova. Vem um pouquinho mais caro, vai evoluindo, mais pedidos vão sendo feitos. Enfim, Leandro, já falei demais. Fala você aí um pouquinho sobre a dimensão da importância do valor desse exame versus o que o paciente gasta normalmente. Com certeza, Andréia. O valor do exame, eu posso trazer o valor, seja através de dados científicos e econômicos que foram feitos, estudados, seja na Europa quanto nos Estados Unidos, mas eu também posso trazer o valor que eu pude perceber
né? E notar e ver nessa caminhada de 2, 3 anos ali desenvolvendo essa ferramenta maravilhosa aí em parceria com essa empresa nos Estados Unidos, que é o relato dos pacientes de melhorar, de efetivamente dizer, olha, eu pela primeira vez estou me sentindo melhor, pela primeira vez estou tendo poucos efeitos colaterais, consegui reduzir o volume de medicamentos que eu tomava, porque antes nada dava certo. Então, a gente tem essa potencialidade de ajudar. E a questão da perenidade, Andréia, o teste e a ferramenta, eles têm uma duração indeterminada. Como o DNA que é avaliado não é o DNA, aquele que muta, que causa doenças, ele é o DNA que vai permanecer com a pessoa para o resto da vida. Então, não há necessidade, ao menos que a gente amplie com o passar do tempo, o número de genes analisados por conta de novos medicamentos que vão surgir, de medicamentos que vão passar por rotas diferentes, não há necessidade de ampliar. E veja, a ciência evolui. Você sabe, né, André, que na cardiologia nós temos um volume de medicamentos hoje para o tratamento da hipertensão. Ano que vem nós vamos ter outros. Como é que a gente faz para avaliar isso quando o teste ele é feito hoje? Essa é a grande diferença. Se mês que vem, se ano que vem, o médico, o paciente entrarem de novo na ferramenta e fizerem uma nova reanálise, um novo laudo é gerado, adaptado à nova informação científica. Legal. Olha, estão perguntando aqui uma coisa que eu acho que é interessante, a respeito de, primeiro, o parcelamento do valor. Você já falou que é viável, que isso se conversa lá onde você for coletar. E uma questão de como é que vai funcionar isso. O médico vai fazer o pedido e eles querem saber se o convênio, se existem convênios que estão pagando esse exame. Não. O convênio ainda não tem a obrigação de pagar esse exame. Né? Acreditamos pela potencialidade, e aí eu destaco, por exemplo, a realidade americana. Várias operadoras de saúde nos Estados Unidos já pagam esse exame, porque para eles sai muito mais barato pagar o exame e melhorar a resposta ao tratamento. Paciente que não controla, que controla melhor a pressão, que controla melhor a depressão, né? Que controla melhor os sintomas, os efeitos colaterais, vai menos na emergência, né? Vai menos, tem menos internações. Então, as operadoras de saúde dos Estados Unidos já estão caminhando nesse sentido. Nós estamos iniciando essa caminhada aqui. Eu acredito que isso vai ser a grande possibilidade de perspectiva futura. Com certeza. Com relação ao pagamento, o exame, por tradição, a DASA parcela em até 12 vezes no cartão de crédito. Então, olha só, preço competitivo e ainda assim em 12 vezes no cartão de crédito. É para revolucionar mesmo, né? E você falou uma coisa aí que a gente não tinha comentado. Pessoal, a GeneOne, que está responsável pelo lançamento desse produto, né, desse painel, ela vai trabalhar em parceria com a DASA. E onde você vai fazer esse exame? Onde tiver um laboratório DASA, não é isso, Leandro? Exatamente. No Brasil aí. Onde tiver. E nós temos mais de 800 pontos de coleta no Brasil. É uma verdadeira rede de laboratórios parceiros, afiliados, né? Então, a gente tem uma capilaridade muito grande. Nós vamos estar, com certeza, próximo de você, que vai estar em qualquer lugar do Brasil ali. A gente dá um jeito. Entre em contato com a gente se você não conseguir fazer o exame. Bom, pessoal, eu estou tentando, tem muita pergunta, eu estou tentando ver, mas vale uma coisa que o Leandro falou. Vai lá no perfil da GeneOne, tem lá no Linktree, né? Tem um linkzinho lá na bio que vocês conseguem falar e ter mais detalhes caso a gente não consiga responder tudo aqui, tá? Então eu vou te fazer uma série de perguntinhas rápidas que tem um monte aqui. Então, primeiro, irmãos gêmeos idênticos, precisam fazer 2 exames ou um só? Doutor Leandro, a Milena, como funciona isso na sua área? É notória a importância nas medicações quimioterápicas. E mais uma, tá guardando aí que você tem que responder? E mais uma, se o teste não mostra dados sobre resposta terapêutica da medicação, como se justifica que o paciente melhora apenas por melhor metabolização? Vamos lá. Na minha área, oncologia, acho que, na verdade, a oncologia ela vem se caracterizando nos últimos anos por uma extrema personalização. Então, todos aqueles medicamentos novos, tratamento do câncer, que são para mutações específicas, BRCA, TGFR, etc. e tal,
né? Que são alterações. Já existem medicamentos que tratam especificamente essas alterações. Qual é a diferença? O conceito de farmacogenômica está ali. Isso ali faz parte do conceito da farmacogenômica. Na verdade, a oncologia, o tratamento do câncer, é um braço da farmacogenômica. Segundo, aquele DNA que a gente avalia, no caso dos tumores, com as mutações, a gente avalia o DNA do tumor, que ele alterou. Uhum. Então, essa é a diferença. No teste farmacogenômico, a gente está avaliando o DNA que a pessoa nasceu e vai morrer e que não causa doença. Na pergunta dos gêmeos, né, tudo depende. Provavelmente sim, desde que eles sejam bivitelinos, quer dizer, de 2 óvulos diferentes, porque cada um vai ter o seu material de DNA diferente, por mais parecidos que eles sejam. Boa. E tem uma coisa interessante aqui que eu vi várias perguntas, eu não estou achando a pergunta específica, mas é a questão de se avaliar a qualidade de vida. Veja, o que o Leandro já comentou aqui, o pessoal que está chegando agora, clica aí no coraçãozinho, chama mais gente aí para conversar conosco aqui. O pessoal que está chegando agora, a gente está falando de um lançamento de um novo produto da GeneOne, em parceria com a DASA, que é onde a gente vai fazer a coleta desse exame, que é o painel farmacogenômico completo. Então, ele vai avaliar metabolismo, a relação entre os seus genes e metabolismo de drogas. Então, tem uma amplidão de possibilidades de respostas e de resultados. Aí perguntaram, Leandro, se vocês da GeneOne vão fazer algum tipo de treinamento, de aulas para médicos, para que eles entendam como funciona, como é que vai ser o laudo, enfim. Com certeza. Nós vamos fazer treinamentos, existem tutoriais. Também estamos planejando, inclusive, eventos, interações com essa empresa dos Estados Unidos, porque, além disso, nós também queremos ajudar a colaborar, a melhorar, a qualificar, a treinar, a trazer esse conhecimento. Porque, afinal de contas, o médico brasileiro é excelente, é formidável, né? A gente, nossa, com tão pouca coisa, a gente faz tanta resposta, tanto sucesso, né? Então, sim, nós vamos fazer treinamentos, vai ter toda uma série de preparo, né? Eu próprio dou suporte a todos os médicos que precisam, né? Os pacientes também vão ter o suporte no entendimento, né? Então, existe todo um preparo por trás disso aí. Gente, não precisa falar nada sobre o doutor Leandro, né? Que é quem vai dar o suporte para isso. Então, assim, eu já vi que muita gente conhece você, lógico, Leandro. Então, te elogiando e dizendo que você sabe muito, que você é um expert, enfim, tem um monte de elogio para você, depois você dá uma olhadinha. Tem um pessoal perguntando aqui a respeito se a mesma família, uma pessoa que está perguntando, eu sei que eles têm uma doença cardiovascular na família, e eles estão perguntando se vale a pena os irmãos todos fazerem. Se há alguma vantagem nisso? Sim, há uma vantagem no sentido de que cada um vai ter o seu perfil, né? Então, cada um tem que ser analisado na sua particularidade e também cada um pode ter até mesmo seus hábitos de vida. Um, eventualmente, come muito chocolate. Olha só que loucura! O nosso exame, inclusive, lá o médico pode assinalar se o paciente tem um hábito de vida de comer muito chocolate, muito suco de uva, né? Então, hábitos alimentares, inclusive, também alteram o perfil de resposta. Se é Então, obeso, se não é, né, Leandro? sim, sim. Então, a realidade de vida das pessoas é diferente. Então, sim, vale a pena. Nessa caminhada que a gente andou fazendo exames durante 2, 3 anos, o que a gente viu também foi, com muita frequência, os pacientes fazendo o teste e eles melhoravam e depois eles ligavam pedindo, não, mas eu quero fazer para o resto da família. Então, foi uma grata descoberta, um relato que a gente teve dos pacientes aí, nesse sentido. Olha, tem uma pergunta aqui, aliás, 3 mais ou menos similares. A resposta, qual a relação entre metabolização e resposta terapêutica? E quer dizer que esse teste não avalia os genes de resposta e toxicidade, só metabolismo? Então, eu acho que vale a pena você explicar um pouquinho melhor, Leandro, que talvez as pessoas tenham entrado em horários, em tempos diferentes, né? E não tenha pego aquela explicação sua do início. Tá, vamos lá. Metabolismo. Metabolismo é quando a gente ingere um medicamento, esse medicamento, às vezes, ele não é nem na forma ativa ainda, ele não está funcionando. É o que a gente chama de droga proativa.
Então, nós vamos tomar um medicamento e ele está inerte, ele precisa ser metabolizado para ser ativado, para funcionar. Então, alguns medicamentos precisam passar por isso ali. Outros a gente toma e ele já está funcionando. E quando ele for metabolizado, na verdade, ele está sendo metabolizado para ser eliminado. Então, alguns medicamentos vão passar por ativação e depois excreção, eliminação, e outros vão passar direto pela excreção ou eliminação. Isso é o metabolismo, e isso é alterado por essas enzimas que são formadas conforme o DNA de cada pessoa. Então, esse metabolismo, se ele é mais lento, mais acelerado, se ele é normal, ele pode interferir na toxicidade. Cito um exemplo. Uma pessoa toma uma droga ativa, quer dizer, aquilo que ela ingere já é o medicamento funcionando. E ela é uma metabolizadora lenta para aquele medicamento. Ela vai acumular muito mais medicamento. Então ela começa a ter náuseas, vômitos, por exemplo, né? Mal-estar. O que é esse mal-estar? É o acúmulo do medicamento que não é eliminado da forma esperada em tantas horas como se previa, né? E aí, às vezes, basta diminuir a dose e não trocar o remédio, né, Leandro? Claro! E aí, quando a gente descobre isso, em vez de passar para a geração seguinte, a gente faz um ajustezinho, ou diminui a dose, ou aumenta a dose, né? Ou troca se tem interação no metabolismo de outro, porque olha só, alguns medicamentos interferem no metabolismo de outros. Uhum. Pode ser que eu tomo um paracetamol e tudo bem, só que esse paracetamol pode eventualmente bloquear o remédio, a ação do remédio do coração. Essa plataforma, ela avalia todas essas possibilidades. Então, imagina, e é difícil para o médico também saber todas essas particularidades. Ninguém conhece isso de forma pontual no dia a dia. E você lembrou uma coisa interessante. E quem dera, né, Leandro, que a gente fosse médica daquele paciente a vida inteira, né? É. Hoje em dia, com os próprios convênios, ninguém tem um médico único e para a vida toda. Isso é mais comum numa cidade menor, mas numa cidade maior, ou quando você troca de convênio, o que você faz? Você troca de médico. Gente, e muitas vezes, e a gente vê isso no dia a dia, quando o paciente vai no médico, ele nem lembra os remédios todos que ele toma, às vezes, enfim. Então, ele trata com o cardiologista, ele tem uma intercorrência, tem uma sinusite, ele vai no otorrino, e o otorrino prescreve medicamento, e ele nem fala que ele toma medicamentos da cardiologia. Então, assim, o que o Leandro está falando e desse exame que ele está trazendo é algo que vai revolucionar a qualidade de vida e a qualidade do tratamento de todo mundo. Né? Porque você está pegando o seu gene, avaliando que tipo de enzimas, de uma maneira bem simplista, ele tem com você, que tipo de velocidade tem o seu metabolismo, que tipo de situação acontece com você e, consequentemente, como você vai responder aos medicamentos. Então, vou acompanhar aí a sequência e te perguntar, Gabriele, qual o percentual de confiabilidade do exame? O resultado do exame sempre vai acompanhar a clínica do paciente? O grau de confiabilidade, digamos assim, o exame, ele é extremamente preciso. A precisão, a leitura, ela é de aproximadamente 100%. A questão de confiar ou não, aquilo estar relacionado ou não com a clínica, também tem a ver com o grau de confiabilidade da informação científica que nós já temos disponíveis no mundo. Eu citei o exemplo de medicamentos que são comercializados e que têm uma informação de metabolismo, de funcionamento muito mais conhecida do que outros. Agora, hoje, essa informação, então, ela pode eventualmente não se traduzir de forma, talvez, não tão palpável para os pacientes ou para o médico. Uhum. Agora, não esqueça, o nosso teste é dinâmico. Daqui a 6 meses, se a ciência evoluir, se nós descobrirmos mais coisas, aquilo pode mudar e vai ser automaticamente atualizado no laudo do paciente. De novo, automaticamente, né? Sem nenhum percurso, intercurso. Vamos falar um pouquinho sobre uma pergunta que surgiu lá no início, que é a respeito da privacidade dos dados, né? Eu acho que isso vai interessar todo mundo, que eu já vi uns 2 ou 3 comentários por aqui, Leandro.
Gente, de novo, clica no coraçãozinho aí, esse assunto é tão importante. Vamos discutir mais um pouquinho, né? Então, de novo, como é que isso funciona? Isso fica aberto? Explica para o pessoal aqui como é que vai ser. Ótimo. André, eu vou aproveitar essa tua pergunta e vou fazer também uma observação. Veja que eu disse que o exame ele depende muito, o metabolismo dos medicamentos, o efeito dos medicamentos depende muito dos hábitos de vida do paciente. Se isso é verdade, significa dizer que é muito importante para nós sabermos quais são os hábitos de vida da pessoa e o que ela toma. Então, o laudo, num primeiro momento, é fundamental que a pessoa nos informe da maneira mais precisa possível, através de um questionário, né, o que ela toma de medicamentos e quais são os hábitos de vida dela. Muito importante isso aí, porque senão o laudo vai continuar sendo gerado, mas o volume de informações vai diminuir, porque ele é um laudo também reativo. Quanto Ou mais seja, aquelas perguntinhas que às vezes a gente acha, nossa, que coisa chata, tá querendo saber quantos copos de água eu bebo no dia, enfim, são super importantes para você ter uma resposta adequada. claro, muito Beleza. importante. A outra coisa, e agora entrando um pouquinho na questão da privacidade, todo e qualquer exame, né, ou procedimento, ele precisa de um termo de consentimento. E a pessoa tem a liberdade de ler aquele termo que esclarece todas as dúvidas sobre o exame, nos questionar, tirar dúvidas e aceitar ou não. Então, lá diz que toda aquela informação ela é confidencial. O paciente não vai ter seu dado publicado, não vai ter sua informação do DNA, do metabolismo dele, de alguma forma colocada a conhecimento público. E, finalmente, isso não é muito diferente daquilo que se faz no exame de sangue. Quando você vai no laboratório, vai para casa, pega uma senha e um login de acesso, acessa a página, ou faz uma tomografia e depois pega o laudo lá. É a mesma coisa. Uhum. Cada exame tem uma chave de acesso e um login personalizado para cada pessoa. Enquanto aquela chave de acesso permanecer só de posse dela, de seu médico, não há problema nenhum. Perfeito. E como você falou antes, vale, eu vi que entrou mais gente aqui, vale a gente chamar a atenção para a praticidade, né? Você tem um controle, por exemplo, anual. Então, na véspera da sua consulta, por exemplo, o médico pode entrar na plataforma, dar uma avaliada geral em como que você está. Você também pode fazer isso. E vocês dois podem, juntos, reavaliar o que vai ser feito. Olha, vou precisar te prescrever X medicamento, mas esse vai ter uma interação medicamentosa com esse outro que você toma. Então, vamos ver aqui o que nós vamos fazer? De novo, gente, a medicina daqui para frente, o médico vai ter que ser um curador, né? Ele vai ter que ser aquela pessoa que vai discutir conosco, com os pacientes, o que é melhor e o que deve ser feito. E está aí uma possibilidade que a Jane One está trazendo para o Brasil, da gente começar finalmente a fazer parte desse mundo que já usa a genética de uma maneira extremamente factual, extremamente presente no dia a dia, né, Leandro? Eu queria que você falasse para a gente, eu tenho certeza que você deve ter um monte de caso clínico aí, um monte de dicas para dar. Conta para a gente aí, uns dois aí, por favor. Ó, legal. Então, nós temos... a gente tem muitas histórias legais, né? Sobretudo uma área que os colegas já vêm utilizando bastante, já estão mais habituados, né? A maioria acabava sempre, muitas vezes, mandando o exame para fora, é na psiquiatria. Então, a gente tem relatos assim, de pacientes que padeciam de depressão, tomavam medicamentos, associavam 2, 3, 4 medicamentos, e o exame teve a felicidade de mostrar que aquelas pessoas tinham um metabolismo muito acelerado. Ou seja, elas tomavam os medicamentos para depressão e degradavam de forma muito rápida o medicamento. E os médicos e o paciente, isso não é culpa de ninguém, porque, veja bem, é uma informação do DNA. A gente não tem como saber isso, descobrir simplesmente imaginando, né? Acabou que foram ajustadas as doses. E com isso, o número de medicamentos foi reduzido, a resposta foi melhorada, né? E os pacientes, inclusive os pacientes, acabaram ligando depois querendo fazer exames, né,
para outros familiares, né? Então, essa foi uma história muito legal. Aham. Outra história muito legal envolve também neurologia, né? Neurologia, às vezes, tem aquelas situações de convulsões, epilepsia, e os anticonvulsivantes são medicamentos que passam muito pelo metabolismo do citocromo P450. Essa é uma área também que a gente consegue melhorar o índice de assertividade, reduzir, não precisa associar 2, 3 medicamentos. Aquela associação que o paciente toma e fica meio obnubilado, meio torporoso, sonolento, travado, né? A gente consegue melhorar isso ali. Legal. Definitivamente, gente, tem mais gente que entrou agora que está perguntando, né? Se muda as situações de vida, tem que refazer. Não, ó, doutor Leandro já explicou aqui. É uma coleta única. O valor do exame é R$ 1.699, R$ 1.700, né? Pode ser parcelado, vai ser coletado onde tiver o laboratório DASA, e eu já vi aqui o pessoal respondendo. Se não tiver o DASA, entre em contato, que algum jeito vai ser dado. O convênio ainda não paga, o médico tem que pedir, né? E existe o seguinte, é uma coleta só, e o exame está lá, é uma plataforma. Vamos imaginar que você fumava e parou de fumar, basta você entrar lá, modificar essa informação, um exemplo, que você vai ter o laudo gerado novamente. Então, você paga um acesso a uma plataforma que é automaticamente atualizada. Vem de fora, o Leandro já explicou, tem uma empresa americana que ajuda a GeneOne nessa questão da plataforma, e toda atualização também de pesquisa vai vir e você não precisa refazer o exame. Fiz um resumão, Leandro, que tem um monte de gente aqui entrando. Se eu esquecer alguma coisa, você fala aí, hein? Vamos ver Eu vou aqui. até aproveitar um gancho Vai lá. da sua fala ali. Então, por exemplo, vamos dizer que vem um medicamento novo no mercado. Precisa fazer o teste de novo? Não, não. Se o medicamento tem um metabolismo, uma via que passa pelos genes que a gente analisou, não precisa repetir. Olha que legal. Então, a pessoa vai Fantástico. incorporando terapêuticas, a ciência vai chegando. E olha só, é tão importante essa área que, a partir de 2018, o FDA, que é o maior órgão regulador da medicina no mundo, ele não permite que novas drogas sejam pesquisadas ou lançadas sem estudos farmacogenômicos. Então, realmente, a gente está muito alinhado aí com uma medicina super top. O laudo, Legal. só para pegar, Vai lá. perder a oportunidade, o laudo é muito legal. Ele é cheio de gráficos, mostra de forma colorida a cor vermelha, amarela, se tem uma parte de interações medicamentosas, a parte azul se tem uma interferência genética. Então, ele é um laudo que tem muitas figuras, muito colorido, para justamente facilitar a leitura dos médicos e dos pacientes. Uma parte, Bacana. algumas informaçõezinhas do laudo podem vir em inglês. Isso não vai atrapalhar a interpretação. Por que elas vêm em inglês? Porque algumas informações vão chegando e sendo atualizadas de forma muito constante, e por isso a gente precisa de um tempo para maturar e entregar, né, sempre o mais próximo da perfeição para os nossos pacientes. Legal, Leandro. E olha, outra coisa, quem não sabe inglês, a gente bota no Google Tradutor que vai É? conseguir resolver isso fácil, né? Olha, a Marilyn, não sei se é assim que fala seu nome, Marilyn, ela está perguntando se a troca de medicamento psiquiátrico, está dizendo, aliás, que a troca de medicamento psiquiátrico é bastante complexa. Como lidar no caso de pacientes que têm muito efeito colateral, mas que têm receio de fazer a troca? Eu acho que você já respondeu, mas como é um assunto extremamente recorrente aqui, eu acho que vale mais uma palavrinha. Então, a troca desses medicamentos, ela idealmente tem que ser feita fazendo essa análise. E agora, olha só, além de tudo que eu já falei, a nossa ferramenta, o nosso teste, ele também tem um simulador. O que é esse simulador? O médico, ele vai entrar na ferramenta e ele vai encontrar um item lá chamado adicionar alternativas, e esse adicionar alternativas vai dizer para ele, se você trocar a droga A por B, o índice de resposta vai aumentar e o índice de complicações vai diminuir, ou até o contrário. E aí o que o médico faz? Ele escolhe aquilo que vai dar mais chance de acerto para ele. E qual a consequência disso para o paciente? Veja que eu estou dizendo que nós vamos mostrar para o paciente e para o médico o que é melhor, qual é o melhor caminho, antes mesmo dele comprar o medicamento.
né? E a gente, de novo, acaba falando sobre economia de dinheiro. Perfeito. Gente, e além de economia de dinheiro, a qualidade de vida e a qualidade do tratamento que começa a ser feito. Tem algumas perguntas aqui, eu não estou olhando, não estou achando, mas algumas pessoas perguntaram se, uma vez realizado o exame, se ela fica de posse do laudo para levar para outros especialistas. Você já respondeu que sim, mas puder explicar de novo aí, por favor? Ela fica de posse do laudo e, inclusive, a pessoa tem direito ou tem acesso através da plataforma da DASA, da GeneOne, né? E vamos lá, geneone.com.br. Ela tem acesso ao arquivo de PDF do laudo. Nesse arquivo vai estar a chave de acesso e o link, onde ele, toda vez que precisar, ele pode entregar num pendrive ou mandar para o e-mail do médico e ele vai conseguir acessar todas essas informações do DNA dele absolutamente de forma confidencial. Bacana. Olha, estão perguntando muito, eu não sei se você se preparou para isso. Se eles poderiam ver o laudo. Você tem algum laudo por aí para mostrar? Agora aqui eu não tenho. Não, pessoal, então vamos fazer assim, ó. Eu estou pedindo aqui a GeneOne para disponibilizar lá no link da bio dela alguma coisa para vocês verem. Pode ser? Você consegue, Leandro, mais tarde? Claro. Então, aí eles vão colocar lá alguma coisa para vocês. Tem muito médico pedindo, viu? E paciente também. E tem uma outra coisa interessante. Bom, pessoal, a gente está tentando fazer uma conversa aqui que todos possam acompanhar. É evidente que existem inúmeros estudos científicos, inúmeras questões científicas que o Leandro mais do que está apto a responder. Então eu vou usar uma única pergunta que tem um tema mais científico para isso, mas assim, de novo, se tiver algum médico aqui que queira mais detalhes, por favor, é só entrar em contato, tá? Então vamos lá, o Leandro, olha, o Laureano está perguntando o seguinte: caso apareça alguma deleção em algum citocromo, o exame informa? E o que isso pode influenciar na absorção do medicamento? Cada alteração, cada mudança da letrinha do nosso DNA, inclusive deleções ou inserções, quer dizer, bota uma letrinha a mais lá, né, tem sua repercussão. O teste, ele também avalia e também consegue dizer se existe uma inserção ou deleção. Então, os nossos ensaios, lá dentro de todos aqueles ensaios que a gente avalia, tem, sim, algumas situações que a gente avalia a deleção e a repercussão, ou inserção. E a repercussão disso, basicamente, é a interferência no metabolismo das drogas. Legal. Olha, tem uma outra pergunta que é o seguinte: se existe utilidade em pacientes com dor crônica e refratária? Nossa, é extremamente útil, né? Uma área que ajuda muito. Por quê? Porque opioides, anticonvulsivantes que são utilizados para dor crônica, né? Anticonvulsivantes passam muito pelo metabolismo do... E veja bem, eu falei muito do citocromo P450, mas o nosso painel ele olha além dele, né? Então, eu estou focando muito no P450 porque ele é extremamente importante, de fato, na área da farmacogenômica. Ele é super importante. Então, existe até um relato que aconteceu nos Estados Unidos, foi aí que começou a se pesquisar muito a farmacogenômica, de uma mãe que teve uma criança saudável através de cesariana, e ela fez no pós-operatório, ela estava recebendo um medicamento chamado codeína para alívio da dor. Até aí tudo bem. A criança, filha dela, que logo depois do nascimento começou a amamentar, começou a ter depressão respiratória, alteração de consciência, dormindo, né? E a criança acabou indo para a UTI. O que se descobriu depois, olha só que curioso, aquela mãe tinha uma alteração no citocromo P450 que degradava de forma muito rápida a codeína, que é o Tilex, que todo mundo conhece. Caramba! Isso! Então a criança, quando amamentava, quando mamava, ela acabava tomando literalmente morfina, né? Esse caso foi muito estudado nos Estados Unidos e ele alavancou muito a farmacogenômica. Então, na dor, no manejo da dor crônica, é excelente a ferramenta. Vamos parar nesse negócio que você falou, Leandro, que eu acho isso super importante. Olha só, gente, qual que seria o normal, né? Seríamos nós, médicos, olharmos para a criança. Essa criança tem algum problema.
e ficar fazendo uma série de exames, essa criança com depressão respiratória, enfim, a gente provavelmente, se alguém não tivesse visto, não iria pensar que a coisa acontecia com a mãe. Então, assim, é algo que que já está, né, mexendo muito com o tipo de medicina que a gente vai começar a fazer. Mais uma vez, eu coloco isso aqui de forma bem enfática. Não dá mais, gente, olha, nós estamos no século XXI e aquilo que ainda demoraria, essa pandemia está fazendo o favor de acelerar, né, do lado bom. Quer dizer, a gente hoje tem condição e vai ter um governo muito mais amistoso, pelo menos a gente viu aí o que aconteceu com a telemedicina, para poder aprovar essas coisas novas, porque lá fora isso já é muito comum, né? Vocês veem, eu fiz um exame que faz toda a minha genotipagem há 2 anos, 2 e pouco. Gente, custou na época, $200. Imagina, né? Hoje já está menos de 100. Então, assim, o fato da Genuine, e eu vou dar meu testemunho aqui pessoal, como eu, cardiologista, e agradecer a vocês, porque era um exame que vocês poderiam cobrar muito bem, mais do que R$ 5.000, porque a gente sabe disso, tem exame sendo cobrado nesse valor, e vocês estão fazendo, assim, uma coisa bem bacana de cobrar esse valor que é acessível, sim, gente. É lógico que não está acessível a todo mundo, a gente sabe disso, como muitas coisas não estão acessíveis, porém é um exame que, para quem faz tratamento crônico, em todas as características que o Leandro colocou, e mais algumas, se você diluir isso num ano, que pode ser dividido em 12 vezes, com certeza esse exame não vai ser caro. Se você fuma, para de fumar, que o que você gasta com cigarro no mês, você paga a prestação desse exame. E esse exame pode te trazer muito, mas muito benefício, né? Bom, tirando a minha felicidade de ter isso, tem uma pergunta aqui que nem eu sei o que quer dizer, viu, Leandro? De repente, com certeza você vai saber. A Gabriele está perguntando, ó, avalia MTHFR? Avalia. Aliás, me explica o que é isso? É um gene que é importante no metabolismo e também está associado, os psiquiatras gostam muito, e também é muito importante, a gente usa também, de certa forma, em alguns aspectos na oncologia. Mas a gente avalia também, né? Com certeza está dentro do painel. Antes que pergunte, também avalia CONT, que é outro gene muito que os psiquiatras gostam muito e também é importante. Esse eu já conheço. Tá vendo, gente? A gente está sempre aprendendo, né? A Tânia está dizendo que está encantada pelo exame, já quer fazer. Tem um monte de gente te elogiando. Parece que tem uma paciente sua aqui te agradecendo, falando que você é maravilhoso. Isso a gente já sabe, né? Mas, gente, os outros estão ouvindo. A Egli está perguntando se o teste avalia também genes de resposta e toxicidade ou só genes de metabolização. Na verdade, a metabolização ou resposta à toxicidade estão diretamente relacionados, né? Porque no momento que você tem um metabolismo diminuindo, né, você tem uma resposta exacerbada, dependendo do medicamento que a gente toma, ou o contrário. Então, sim, acaba repercutindo sobre a resposta também, né? De forma quase que direta. Pessoal, a gente está caminhando para o final. Tem um Flávio está perguntando se essa live vai ficar disponível no Instagram. Acredito que sim. Eu também, né? Já responderam aqui, o pessoal está ativo. Vai ficar no IGTV da Genuine. Legal. A Luciana está elogiando a aula. E, bom, gente, a gente tem mais aí, acho que 5 minutinhos, se não nos tirarem do ar. Eu acredito que eu passei por todas as perguntas. Eu vou pedir um favor para vocês. Caso tenha alguma que eu não fiz, que vocês queiram fazer, digita aqui agora para mim, enquanto o Leandro fala aí alguma coisa a mais que ele queira colocar que a gente não comentou. Então, vamos lá. Então, nós trouxemos aqui uma tecnologia disruptiva que, como você bem falou, ela já é muito presente, muito consolidada na Europa, Estados Unidos, em vários países, mas que até então ela era um pouco mais dificultosa, sobretudo pela dimensão e pelo espectro e pela qualidade do que a gente está trazendo. Quer dizer, assim, como eu citei o exemplo da mãe antes, que amamentava e a criança teve problema, olha só, o nosso exame, ele já tem lá a possibilidade de você selecionar que está amamentando, possibilidade de dizer que está no primeiro trimestre da gravidez. Aliás, a gente sempre se preocupa, né? Mulheres grávidas, posso tomar tal medicamento? A plataforma já avalia, inclusive, essa questão de medicamentos no primeiro trimestre. Bacana, hein?
Então vamos ter Legal. que falar com os ginecologistas também, os obstetras, né? Eu vou te Certeza. interromper rapidinho, que eu tô com medo de não dar tempo. Apareceu uma pergunta aqui importante, ó. O Antônio, esse teste atende os medicamentos à base de cannabis? Depende do metabolismo dela, mas eu acredito, eu não posso falar agora de cabeça, não me lembro. Como eu falei antes, não é impossível a gente decorar o metabolismo de todos os medicamentos. Mas essa pergunta pode ser feita diretamente pelo site da Geneone, que a gente responde prontamente na Beleza. sequência. Eu acho que o pessoal aqui já está olhando isso. Eu vou falar rápido agora que a gente falta 3 minutinhos, tá? Vamos lá. Exame já está disponível para ser realizado? Sim, já estamos. Hoje é o lançamento oficial. Já. Opa, então, ó, pessoal, pode pedir para os seus médicos, os médicos podem pedir. Tempo de demora do laudo. Olha, nós vamos começar trabalhando com 40 dias úteis, mas eu tenho certeza que num curto espaço de tempo, se não já na primeira, né, a gente vai surpreender positivamente e vai cair muitos esse prazo aí. Legal. Uma pergunta muito importante. Você vai ter que responder rápido para a gente não cair. É o Flávio dizendo: meu filho é bipolar. Dá para saber ou para ver quais medicamentos podem ser usados e se o que se usa está correto? Com certeza. Esse é o grande sacado. E tem vários estudos mostrando que a gente pode ajudar esse tipo de paciente. Gente, a gente vai ter que encerrar, né? Eu vou fazer um resumo voando aqui de tudo que a gente falou. Hoje é o dia do lançamento do painel farmacogenômico da Geneone, um exame que vai estar disponibilizado a coleta do sangue pela DASA, e onde tiver DASA está disponível a partir de hoje. Médico tem que pedir, ok? Qualquer um pode fazer, não tem limitação de idade nem de situação. Especialidade, a especialidade do médico também pode ser qualquer uma, tá? O laudo, como o Leandro falou, vai demorar em torno de 40 dias por enquanto. A partir do momento que as coisas forem andando, eles vão tentar disponibilizar mais cedo. É uma coleta só para a vida, né? Pelo menos por enquanto, a gente sabe, perene, até aparecer coisa mais nova e mais atual, né? Não é isso, Leandro? Isso aí. Todo mundo fica com o laudo, fica com a chave, ninguém tem acesso, é como exame qualquer. Você vai ter isso na tua mão e você também vai poder simular situações da sua vida e conversar com o seu médico a respeito de novas situações. Leandro, palavras finais suas, 2 minutos. Eu quero agradecer muito a oportunidade que eu tive de te conhecer, de estar presente nesse lançamento importante e estou à disposição para o que você precisar aqui, para o que todo mundo precisar. Tá com você a bola para encerrar. Muito obrigado, doutora Andréia. Obrigado a todo mundo que acompanhou ali. Espero que a gente tenha conseguido tirar as dúvidas, pelo menos assim despertar uma curiosidade, né? Destacando que esse exame ele pode ser feito de saliva, suave oral ou sangue, né? Esse preço extremamente competitivo e, finalmente, o que a gente quer mesmo é melhorar a vida de cada um de nós. Doutora Andréia, para nós também foi uma satisfação, foi um prazer. Não podia ter começado com uma chave de ouro melhor do que essa, com a sua coordenação, né? Imagina, vamos lá. Muito obrigado a todos, principalmente nesse momento de pandemia, onde ansiedade e depressão parece que estão batendo na nossa porta. Mas a gente tem aí agora ferramentas cada vez mais positivas para nos ajudar a passar por tudo isso aí. E não se toma remédio sem precisar. Não se precisa tomar uma dose mais alta do que precisa. E, ao mesmo tempo, não precisa ficar submedicado. Gente, isto é incrível. Também agradeço a todo mundo. E aí a Geneone está à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Leandro, mais uma vez, muito obrigada. E boa noite para todo mundo aí. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, pessoal.